Vaticano transmite a partir de agora a Oração Mariana do Ângelus, dirigida pelo Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, junto com o Centro Televisivo Vaticano, o Ângelus com o Papa Francisco, nesse dia 12 de março. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José, junto comigo, Bruno Franghelli. Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Silvonei. Muito bom dia a todos que nos acompanham neste segundo domingo da Quaresma. Na parte técnica, hoje temos o nosso querido amigo Giuseppe Mauriello. Um bom domingo a você. São milhares e milhares os fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo que já se encontram na grande Praça de São Pedro, esperando o momento para a oração mariana do Ângelus ao meio-dia em ponto, quando o Papa Francisco, na janela do escritório que ele trabalha toda semana, o Palácio Apostólico, estará dirigindo primeiramente a sua palavra, a locução que precede o Ângelus, e depois rezando com os fiéis e peregrinos presentes na praça, mas também com vocês que estão coligados conosco através do rádio, da televisão e das redes sociais. Temperatura em torno dos 12 graus centígrados. Estamos vivendo nesses dias um ar de primavera, já primavera que, recordamos, irá iniciar no próximo dia 21 de março, enquanto no Brasil nós teremos o início do outono. Santo Padre concluiu na sexta-feira, Bruno, os exercícios espirituais. Você, como bom jesuíta, também sabe a importância dos exercícios espirituais, e essa semana nós tivemos os exercícios espirituais com o Santo Padre e também com membros da Cúria Romana, exercícios pregados pelo franciscano Padre Giulio Michelini. Santo Padre voltou ao Vaticano na sexta-feira, e já ainda na sexta-feira, onde se encontrava reunido com os demais membros da Cúria Romana, Santo Padre celebrou a Santa Missa, era localidade de Aritia. Ele enviou 100 mil euros aos pobres de Alepo, graças também à contribuição da Cúria Romana. Uma doação que será feita através da esmolaria apostólica e da custódia da Terra Santa. Mas como um gesto concreto, uma semana de oração, mas só oração não basta, precisamos também agir concretamente. Certamente, Silvonei, são os frutos, chamamos, dos exercícios espirituais. Este tempo em que nós nos retiramos para a oração e que realmente a nossa oração deve se transformar numa atitude concreta. Assim como a atitude do Papa, também todos nós somos chamados a, neste momento de Quaresma, através da oração, do jejum, também a esmola, ou ainda mais a caridade para com os nossos irmãos que sofrem. A importância dos exercícios espirituais para os jesuítas. Recordamos, o nosso Papa Francisco é jesuíta, e nesse sábado ele completou 59 anos de vida religiosa, ou seja, quando entrou também para os jesuítas, na Companhia de Jesus. De fato, uma longa formação que o Santo Padre percorreu desde o noviciado. Eu apenas tenho 12 anos de Companhia de Jesus, o Santo Padre com todos estes anos. Certamente a sua formação faz parte das suas atitudes, do seu olhar também sobre a Igreja e sobre o mundo. De fato, celebrar a vida religiosa do Santo Padre, o Papa Francisco, ou seja, esta vida de consagração através dos votos de pobreza, castidade, obediência, também é celebrar esta alegria da Igreja que vive na sua diversidade de carismas a favor do reino de Deus. Importância dos exercícios espirituais para os jesuítas. Os exercícios espirituais é o centro da vida de um jesuíta. Quando nós já entramos no noviciado, que é o primeiro tempo de formação da Companhia de Jesus, nós fazemos exercícios espirituais que duram 30 dias. Em torno de um mês de silêncio, de oração, de contemplações, divididos em quatro semanas, onde nós contemplamos na primeira semana a misericórdia de Deus, os pecados pessoais, sociais do mundo. Depois percorremos na segunda semana, dizemos assim, os mistérios da vida de Jesus.
dos seus encontros, do chamado, do reino, enfim. E a terceira semana, a paixão do Senhor, terminando com a ressurreição do Senhor e a contemplação para alcançar amor. São esses, mais ou menos, esses os mistérios que nós contemplamos durante esses espirituais. É muito importante, quando nós falamos desses espirituais, falamos também de uma metodologia, ou seja, todo um silêncio, toda uma preparação, todo um ambiente que nos ajuda a aproximar cada vez mais de Deus, de Jesus e de segui-lo. Então, de fato, os exercícios espirituais, eles moldam a vida de um jesuíta. A Companhia de Jesus, nós dizemos que não tem um carisma específico. O nosso carisma é tudo para a maior glória de Deus. Então, a pergunta que se faz a um jesuíta não é o que você faz, mas como você faz. E, atrás de tudo isso, estão os exercícios espirituais. E como é que você faz os exercícios espirituais, então? Como você faz bem. Não, de fato. Não de é uma fato. brincadeira, Bruno, no sentido de que é um momento de pausa, de reflexão, de discernimento, né? É de entrega, né? Porque esse processo, o Santo Padre nos ajuda bastante nisso, mas aquilo que você está dizendo, né? É um momento de parada, para-se para o mundo. E o centro é Jesus, digamos, o seu caminho terreno, né? A sua glória, que é a ressurreição, e aquilo que nos diz no nosso dia a dia. Eu creio que uma interpretação, podemos dizer, é o momento que nós paramos com Jesus, que Jesus, como disse, é só meu e eu sou dele. Existe uma contemplação na primeira semana muito bela, que nós nos colocamos diante do crucificado e nos perguntamos: que fiz, o que faço, o que farei por Cristo? Então, essas são as perguntas que passam e permanecem durante todos os exercícios espirituais, e eu elegi como o tema da minha ordenação presbiteral, que será em julho. Fantástico. Nessa segunda-feira também, feriado aqui no Vaticano, o Papa Francisco comemora o seu 4º ano de pontificado. Cardeal Bergoglio, recordamos, foi eleito em 13 de março de 2013, no segundo dia do conclave, escolhendo o nome de Francisco. Ele é o primeiro jesuíta a ser eleito Papa e o primeiro bispo de Roma não europeu, né? Quase em 1200 anos, quando o Papa Gregório III, natural da Síria, governou a Igreja Católica. Dizer um Papa jesuíta parece complicado, não? De fato, foi uma surpresa muito grande naquele dia, 13 de março de 2013, justamente quando nós ouvimos o nome do Cardeal Bergoglio, que era alguém da família. É muito interessante porque um jesuíta, ele com muita dificuldade, né, é nomeado bispo, porque nós temos várias promessas, vários votos, e estes votos nos impedem, de uma certa maneira, de chegar facilmente ao episcopado. E ter um Papa jesuíta, de fato, nos surpreende, e ainda nos surpreende, não nos deixa tranquilos nesse sentido, que realmente é um homem que, segundo a vontade de Deus, com certeza ele está fazendo muito bem à igreja e está levando, através do seu carisma, da sua alegria, da sua formação e profundidade de fé, de encontro com Deus, está levando a igreja a estes lugares, a estas situações tão lindas que a cada dia nós ouvimos, nós acompanhamos nas notícias, e estanca o coração de todos. Imagens que chegam até você da Praça São Pedro, no Vaticano, momentos que antecedem o início do Ângelus com o Papa Francisco. Milhares de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. Santo Padre, que, recordamos, visitará a Colômbia de 6 a 11 de setembro, acolhendo o convite do presidente e dos bispos colombianos. Visitará, então, de 6 a 11 de setembro próximo, visitando as cidades de Bogotá, Medellín e Cartagena, porque declarou, recordamos, a sala de imprensa aqui no Vaticano. E eu gostaria de comentar no final do nosso Anjos essa informação, porque muitos brasileiros ficaram, digamos, um pouco nervosos com essa notícia. Por que ele vai à Colômbia e não vem ao Brasil? Depois a gente comenta sobre isso. Imagens que chegam agora até a janela dos aposentos pontifícios, onde se encontra o Papa Francisco. Abrem-se as cortinas. Papa Francisco, nesse 12 de março, assoma a janela e rezará conosco o Ângelus Dominical, presidido da sua alocução, como já é característico.
todos os domingos. Vamos seguir as suas palavras, então. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, Il bom dia. Vangelo di questa seconda domenica di O Quaresima Evangelho deste ci segundo presenta il domingo da racconto della Quaresma trasfigurazione nos di apresenta a Gesù. narração da transfiguração de Jesus. Presi in disparte Levou tre consigo degli apostoli, 3 dos Pietro, apóstolos, Giacomo Pedro, e Tiago Giovanni. e João. Egli salì con loro su un Ele monte subiu com alto eles numa alta e montanha. là avvenne questo E lá singolare aconteceu fenomeno. esse singular Il fenômeno. volto di Gesù brillò O come rosto il de sole Jesus brilhou e como le o sue sol, vesti e as suas divennero vestes candide tornaram-se come la brancas luce. como a luz. In tal modo il Signore fece risplendere nella sua stessa Assim, o Senhor persona fez resplandecer em sua própria pessoa che si a poteva glória divina que se cogliere con podia la acolher fede com nella fé em sua pregação predicazione e nei suoi gesti e em seus miracolosi. gestos milagrosos. E alla trasfigurazione si accompagna sul monte E a l'apparizione di transfiguração se Mosè acompanha na e montanha Elia, o aparecimento che de Moisés e conversavano Elias, con lui. que conversam com ele. La luminosità che A caratterizza questo luminosidade evento que straordinario caracteriza esse ne evento simbolizza extraordinário lo scopo. simboliza a finalidade: Illuminare le menti iluminar dei as suoi mentes e os discepoli corações dos affinché discípulos possano para que comprendere possam compreender claramente chiaramente chi sia il loro quem é maestro. o seu È mestre. uno sprazzo di luce che si apre É um flash de luz improvviso sul que se mistero abre de di Gesù repente sobre e o mistério illumina de Jesus tutta la sua e ilumina persona toda a sua e pessoa tutta la sua vicenda. e toda a sua história. Ormai decisamente avviato verso Gerusalemme, Agora, decididamente a dove dovrà caminho de subire la Jerusalém, condanna a morte onde per deverá sofrer a crucifissione, condenação à Gesù morte vuole por preparare i suoi crucificação, a questo Jesus quer scandalo, preparar lo os seus scandalo della discípulos croce, para esse a questo escândalo scandalo muito troppo forte para a fé forte deles per la loro fede e al tempo e, ao stesso, mesmo tempo, preannunciare la sua preanunciar a risurrezione, sua ressurreição, manifestandosi come manifestando-se como o il Figlio di Messias, Dio. o Filho de Deus. E Gesù li prepara Jesus prepara eles per quel momento para aquele momento triste e triste di tanto dolore. e de tanta dor. In effetti, Gesù si stava dimostrando un Na Messia verdade, Jesus estava se demonstrando um Messias, diferente do esperado, a quello che loro aquilo que eles immaginavano imaginavam sul Messia, sobre o Messias, come fosse il Messia. como seria o Messias. Un Messia diverso alle Um attese. Messias diferente Non do un re esperado. potente e Não um rei glorioso, poderoso e ma un glorioso, servo umile mas e um servo disarmato. humilde e Non desarmado. un signore di Não um grande senhor de grande ricchezza, riqueza, segno di sinal de benedizione, bênção, ma un uomo mas um povero homem che pobre, non ha dove posare que não il tem capo. onde reclinar a Non cabeça. un patriarca con Não um numerosa patriarca com discendenza, numerosa ma descendência, un celibe mas solteiro, senza casa sem casa e senza nido. e sem ninho. È davvero una rivelazione di É Dio realmente uma capovolta. revelação de Deus de cabeça para E il baixo. segno più sconcertante E di o sinal questo mais scandaloso desconcertante desta capovolgimento contradição è la croce. é a cruz. Ma proprio attraverso la Mas croce precisamente por Gesù meio da cruz, giungerà alla Jesus gloriosa resurrezione. chegará à E gloriosa sarà ressurreição. definitiva, Será non come definitiva, questa trasfigurazione não como essa transfiguração che è durata que durou un momento, um un momento, istante. um instante. Gesù trasfigurato sul monte Tabor Jesus, transfigurado no Monte Tabor, quis mostrar aos seus discípulos a sua glória, não para evitar a eles de passarem através da cruz, mas para indicar aonde leva a cruz. Quem morre com Cristo, com Cristo ressuscitará. Ali está a porta da ressurreição. Quem luta junto com Ele triunfará. Esta é a mensagem de esperança que a cruz de Jesus contém, exaltando a fortaleza em nossa existência. La croce cristiana non è una
superlettile della casa. A cruz cristã não é uma mobília da casa ou um ornamento a ser usado, mas a cruz cristã é um chamado ao amor com que Jesus se sacrificou para salvar a humanidade do mal e do pecado. Nesse tempo quaresmal, contemplemos com devoção a imagem do crucifixo. Jesus na cruz. Esse é o símbolo da fé Esse é o símbolo da fé cristã. É o emblema de Jesus morto e ressuscitado por nós. Façamos de modo que a cruz marque as etapas do nosso caminho quaresmal para compreender sempre mais a gravidade do pecado e o valor do sacrifício com o qual o Redentor nos salvou, a todos nós. A Virgem Santa soube contemplar a glória de Jesus escondida na sua humanidade. Ela nos ajude a estar com Ele na oração silenciosa, a deixar-se iluminar pela sua presença, para levar no coração, através das noites escuras, um reflexo da sua glória. Angelus Domini, nunciavit Mariae. E concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Id habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, esprimo la mia vicinanza expresso al popolo della a minha Guatemala proximidade che ao povo vive da in Guatemala lutto per il grave e triste que vive em incendio luto pelo scoppiato grave incêndio all'interno della casa Refugio Virgen de la que Asunción, ocorreu na Casa de Refúgio Virgem da Assunção, causando vítimas e feridos que habitavam ali. Que o Senhor acolha a alma deles, cure os feridos, console as famílias
e toda a nação. Rezo também e peço a vocês que rezem comigo por todas as jovens e que são vítimas de violência, que são exploradas e também vítimas da guerra. Esta é uma ferida. Questo è un urlo nascosto che deve essere ascoltato da Esse é um tutti grito noi que deve ser escutado por e todos che nós non e possiamo que nós não podemos a continuar far finta a fazer de di conta non de que nós vederla não vemos e di non e que ascoltare. nós não ouvimos. Santo Padre, então, o grito de violência dos nossos jovens explorados em todas as partes do mundo. Rivolgo um cordiale saluto a Dirijo tutti uma voi cordial presenti, saudação a todos vocês aqui presentes, fiéis de Roma e de tantas partes do mundo. Saluto i pellegrini di Friburgo e Mannheim. Saúdo os peregrinos de Friburgo e Mannheim, Alemanha, Come pure quelli del Libano como e também i aqueles maratonetti del do Líbano Portogallo. e os corredores da Maratona de Portugal. Saluto i gruppi parrocchiali provenienti Saúdo os grupos da paroquiais Gioiosa, provenientes Ionica e Pachino. de Gioiosa, Ionica e Pachino, cidades italianas, I ragazzi di Lodi os jovens de Lodi, che si preparano alla professione di que estão se fede. preparando para a profissão de fé. Gli studenti di Dalmini e Busto Os estudantes de Arsizio. Dalmini e Busto Arsício. È vero quello che voi dicete. É verdade non aquilo que alla vocês cultura dizem, dello scarto. não a Bravi. cultura do descarte. Muito bom. E il coro giovanile Goccia dopo Goccia di Bergamo. E o coral juvenil Gota após Gota de Bergamo. A tutti auguro una buona domenica. Desejo a todos um bom domingo. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Por favor, não se esqueçam de rezar por Buon mim. pranzo e arrivederci. Um bom almoço e até logo. Portanto, aí a bênção e as palavras finais do Santo Padre, com a preocupação com os nossos jovens vítimas de violência, mas também desse incêndio na Guatemala, que ceifou a vida de muitas pessoas. Na conclusão, recordamos também que o Santo Padre estará na tarde de hoje visitando a paróquia romana de Santa Madalena de Canossa. Mas ainda sobre a viagem do Papa à Colômbia de 6 a 11 de setembro, muitos brasileiros ficaram um pouquinho assim, não digo irritados, né? O Papa vai à Colômbia, mas não vem ao Brasil. Recordamos que a Colômbia viveu um conflito armado por mais de 50 anos, o conflito armado mais longo da América Latina, e que deixou uma ferida realmente muito profunda no coração dessa sociedade. Os colombianos aprenderam a conviver com a violência e durante muito tempo aceitaram e justificaram também essa violência. E a dor se tornou parte da história desse país e fez com que essa permeasse o coração de milhões de cidadãos. Portanto, o Santo Padre, quando for assinado esse acordo de paz, que vai envolver um país inteiro, diz: se vocês assinarem esse acordo de paz, esse novo caminho, essa nova história, eu estarei presente. E ele vai, então, para simplesmente abraçar um povo que por mais de 50 anos sofreu na pele, no coração, o horror de uma guerra entre irmãos. Bruno, obrigado pela sua presença. Obrigado, mais uma Silvani. vez. Muito obrigado. Uma boa semana para você. Para ti também, para todos que nos acompanham. Um abraço especial ao nosso técnico de hoje, Giuseppe Mauriello. Obrigado você que esteve conosco. Recordamos a oração do nosso Papa Francisco, que amanhã nós estaremos comemorando seu 4º ano de pontificado. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Bruno Franghelli e Silvonei José. Bom domingo a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.